Olá! Sou Merivane Aragão, aluna do curso de pós-graduação em Psicologia Positiva, a Ciência do Bem-Estar e da Autorrealização da PUC do Rio Grande do Sul. E estou aqui para convidar vocês a virem comigo numa viagem para que a gente possa encontrar as respostas a um tema muito interessante. A gratidão pode melhorar a nossa vida? Vem comigo! Vamos estudar conceitos de gratidão e bem-estar subjetivo sob a ótica da psicologia positiva. Gratidão é definida no dicionário como a qualidade de quem é grato e também como o reconhecimento por um benefício recebido. É um substantivo feminino que invoca sentimentos agradáveis como a bondade humana. Deriva do latim gratus, do qual derivam também diversas palavras da língua portuguesa, todas elas ligadas a uma emoção, positiva quando é sentida ou uma ação quando ela é demonstrada. A literatura técnica define gratidão como a apreciação da excelência do caráter moral de alguém. Enquanto emoção, a gratidão é a admiração, agradecimento e apreciação pela própria vida. Somos gratos quando alguém nos faz o bem, mas também podemos sentir uma gratidão generalizada por boas ações e boas pessoas. A vida é maravilhosa porque você existe, como Elton John cantou certa vez. Também é possível que nossa gratidão tenha causas não humanas e impessoais, Deus, a natureza, os animais, mas ela não pode se voltar para a própria pessoa. Geralmente somos gratos a algo externo ou a alguém. Essa definição é de Martin Seligman, o criador da psicologia positiva. Uma outra definição interessante é a de que a gratidão é um sentimento emocional complexo, associado a um sentimento positivo universalmente desejável, com efeitos nos domínios pessoal, social e fisiológico. Esta é de Henning e outros autores, num estudo de 2017. Gratidão também é uma disposição ou um traço emocional que possui a característica de ter uma percepção sensível para observar e apreciar os aspectos positivos da vida. Dizem Fromm e outros autores, citados por Viana em 2017 também. Ela ocorre quando dois elementos acontecem simultaneamente. O reconhecimento de que algo de bom aconteceu para si e de que alguém ou algo foi o responsável por isso. Define assim Watkins e outros autores no estudo de 2009. Na psicologia positiva, a gratidão é considerada uma das 24 forças de caráter, construtos resultantes de um estudo de vários cientistas sobre características positivas de diversas culturas e períodos históricos. Essas forças são compostas das 6 grandes virtudes mapeadas por Martin Seligman e Christopher Peterson, e suas manifestações. As grandes virtudes são sabedoria, coragem, humanismo, justiça, temperança e transcendência. A gratidão é uma das manifestações da virtude transcendência, juntamente com apreciação da beleza, esperança, espiritualidade e humor. Transcendência é a virtude do ser humano que o permite ir além de si mesmo, na direção, na conexão com os outros, com a natureza ou com o universo. E a gratidão é o desprendimento de reconhecer que nem tudo é obra do ego ou construção pessoal. Estamos imersos no mundo de relações e reconhecer o que está além de nós é essencial para o florescimento das nossas potencialidades. O professor Leandro Carnal, em sua aula sobre a disciplina gratidão,
na especialização em Psicologia Positiva da PUC do Rio Grande do Sul, destaca faces da gratidão na história que seriam desvios, né, desta virtude que a psicologia positiva estuda. Aponta uma delas como derivada das relações de suzerania e vassalagem, marcadas pelo traço da dependência, onde a gratidão do vassalo vai dar origem àquela gratidão obrigacional das relações de necessidade, que passam longe da virtude e da transcendência. Nesse contexto, ela se traveste de obrigação, como uma estratégia de sobrevivência, como um temor de perder uma condição ou até a própria vida. Destaca ainda um outro tipo, derivado da sprezzatura italiana, como parte de uma distinção comportamental aristocrática, ou seja, um modo de se destacar como pertencente à corte, mostrando a origem, os bons modos, e que poderia ser entendida quase como uma demonstração de vaidade. A gratidão como moeda de pertencimento a um lugar de poder também em nada se aproxima da virtude da transcendência. Por fim, o professor Karnal analisa a gratidão como virtude e a define como um processo de comunicação que mostra a maturidade de se viver em sociedade. A humildade de reconhecer-se igual a todos os demais seres humanos e a libertação da vaidade e do peso de sempre precisar ter razão. Já o bem-estar subjetivo foi definido por Martin Seligman em seu livro Florescer, não como algo fixo, mas um construto com diversos elementos mensuráveis, assim como são o tempo e liberdade. Em seu modelo, conhecido como PERMA, é uma sigla das palavras que a gente vai dizer em seguida e em inglês. Esses elementos que se mesclam para definir o estado de bem-estar seriam emoções positivas, de onde surge o P, do PERMA, Positive Emotions, engajamento, que seria o engagement, relacionamentos positivos, que seriam relationships, o significado, o meaning, e as realizações, accomplishment. Então, todos esses elementos, né, por esse modelo de bem-estar proposto, se reuniriam e nenhum deles definiria isoladamente o que é o bem-estar. Então, para a psicologia positiva, né, o objetivo é aumentar a quantidade de florescimento da vida das pessoas e do planeta, com intervenções acessíveis aos leigos, não necessariamente restritas a nichos profissionais, e que pudessem estar incentivando, né, cada um desses elementos de maneira a que eles melhorassem. E vem se provando dia a dia, nas milhares de pesquisas que são realizadas, de que isto sim é possível. Mas e a gratidão? Ela pode influenciar no bem-estar subjetivo? Partindo-se do princípio, né, de que a gratidão é uma expressão da transcendência, que nos faz perceber a influência das coisas, das pessoas e do universo em nós, como uma emoção que vai gerar reações ou como uma ação dirigida ao outro ou à divindade da crença pessoal, é possível observá-la em relação mais direta com dois dos elementos, né, que construiriam esse modelo, né, de bem-estar. E os elementos são as emoções positivas e os relacionamentos positivos. Foram encontrados diversos estudos sobre correlações com emoções positivas, portanto, capazes de interferir no bem-estar subjetivo, assim como alguns que retratam as correlações com os relacionamentos positivos. Para Watkins e outros autores, no estudo de 2003, é possível que se possa promover a felicidade, melhorar a experiência de uma pessoa a eventos positivos, melhorar o enfrentamento adaptativo a eventos negativos, melhorar a codificação e recuperação de eventos positivos
melhorar a rede social de alguém ou prevenir e atenuar a depressão. Apontam que investigações sobre esses mecanismos propostos devem fornecer informações valiosas para a compreensão da felicidade. O resultado destas pesquisas indicou que indivíduos gratos têm pelo menos 3 características. Um senso de abundância, ou seja, elas não sentem que foram privadas de sua vida. Elas apreciam o cotidiano comum, dão importância aos prazeres simples da vida e apreciam a contribuição de outros ao seu bem-estar. E também são mais propensas a reconhecer a contribuição do divino. Esse estudo conclui que indivíduos gratos tendem a ser indivíduos felizes e que pensamentos gratos melhoram o humor. Embora a ciência da gratidão ainda esteja na infância, descobertas sugerem que a gratidão pode ser um componente importante de uma vida saudável. Na investigação de Mills e outros autores, no estudo de 2015, verificou-se que as intervenções de gratidão estão relacionadas à melhoria do humor e do sono. Menos fadiga, mais autoeficácia e um menor índice inflamatório celular. E que estas observações são importantes porque humor deprimido e sono pobre estão associados a um pior prognóstico em doenças cardiovasculares. O que indica que intervenções que aumentam os níveis de gratidão podem ter implicações clínicas para melhorar resultados de saúde e que, especialmente se considerando que são relativamente simples e de baixo custo, tem um valor clínico potencial como meta de melhorar o bem-estar. Henning e outros autores estudaram os correlatos neurais da gratidão, estimulando participantes a indutores de gratidão e avaliando cada um de acordo com a intensidade provocada. Este estudo, vale observar, foi feito utilizando mecanismos também físicos de avaliação, não somente os relatos, mas também as ressonâncias eletromagnéticas. Comprovou-se que a intensidade da gratidão autorrelatada estaria correlacionada com a atividade cerebral em regiões distintas do córtex pré-frontal mediano, nas áreas associadas à recompensa social e cognição moral. O estudo propôs que o receptor denominado mu-opioide, que é o receptor responsável pelas interações da morfina no cérebro, acompanha a experiência mental de gratidão e pode explicar os efeitos positivos da gratidão nas relações sociais, bem-estar subjetivo e na saúde fisiológica. O sentimento de gratidão integra recompensa social e pessoal, e essa combinação provavelmente produz um ciclo de feedback positivo, que amplia os efeitos positivos além do que poderia ser alcançado com a experiência gratificante não social. Sinais fisiológicos podem modificar aspectos qualitativos da experiência mental, e esta, por sua vez, pode modificar o estado corporal. Neste quadro, os sentimentos podem ser entendidos como um meio de acesso ao estado corporal, permitindo a prática intencional da gratidão para reduzir o estresse fisiológico e melhorar a nossa saúde, como parte de um amplo concerto de processos homeostáticos. E vice-versa, o corpo pode ser um meio de acessar a mente também, permitindo a redução direta do estresse fisiológico por meio de massagem ou toques, para reduzir o estresse mental e melhorar o nosso bem-estar emocional. Há um outro estudo que faz a ligação da gratidão com o bem-estar subjetivo. É o de Emmons e McCullough, de 2003, com o seguinte apontamento. A experiência de gratidão e as ações estimuladas por meio dela constroem e fortalecem laços sociais e amizades. Além disso, encorajando-se as pessoas a se concentrarem nos benefícios que receberam dos outros, levam-os a se sentirem amados e cuidados pelos outros. Portanto, a gratidão parece construir amizades e outros laços sociais. Estes são recursos sociais.
Aqui eu abro um parêntese para especialmente essa época da pandemia do coronavírus, onde as nossas interações mais profundas têm se mostrado tão importantes. Então, estes são recursos sociais porque em tempos de necessidade como este, os laços sociais são fontes a serem aproveitadas para a prestação de apoio social. Gratidão, portanto, é uma forma de amor, uma consequência de um vínculo já formado, bem como uma condição precipitante para a formação de um novo vínculo afetivo. A gratidão também pode construir e fortalecer um senso de espiritualidade, dada a forte associação histórica entre gratidão e religião. Enfim, na medida em que a gratidão, como outras emoções positivas, amplia o escopo da cognição e permite o pensamento flexível e criativo, também facilita lidar com o estresse e a adversidade. De acordo com o modelo de ampliar e construir, a gratidão não só faz as pessoas se sentirem bem no presente, mas também aumenta a probabilidade de funcionarem de maneira ideal e se sentirem bem no futuro. Há de se destacar ainda a influência da gratidão na qualidade do sono, estudada por Oda e outros autores em 2008, devido ao mecanismo da fase pré-cognitiva do sono. Aliás, fase cognitiva pré-sono. Porém, todos esses estudos indicam que é necessário que ocorram mais pesquisas sobre o papel da gratidão e outros traços positivos, não só em relação à qualidade do sono, em populações saudáveis e adoecidas, mas também em relação a diversas outras intervenções. Mas especialmente falando da questão do sono, seria interessante uma abordagem maior da psicologia positiva para clarear o horizonte de novas terapias que possam vir a melhorar esse importante indicador da saúde para a população em geral. Fortalecendo essa afirmação, Jankowska e outros pesquisadores, em 2015, também encontraram correlações entre gratidão e bem-estar subjetivo, e deste com percepções de sono e respostas cardiovasculares, contribuindo para a redução da morbidade e mortalidade, por meio de uma função biológica mais saudável e comportamento restaurador da saúde. Há, portanto, inúmeras evidências derivadas de estudos já comprovados que mostram a correlação entre gratidão e emoções e relacionamentos positivos, elementos que compõem o modelo de bem-estar proposto pela psicologia positiva como sendo capaz de melhorar a nossa qualidade de vida. Mas qual seria a gratidão ou a forma de gratidão que realmente pode interferir nas nossas vidas e fazer surgirem esses efeitos todos relatados pelos estudos? A professora Irani Lima, ministrando juntamente com o professor Karnal a disciplina Muito Obrigado, o papel da gratidão, no curso de pós-graduação em Psicologia Positiva da PUC do Rio Grande do Sul, trouxe alguns exemplos de intervenções de gratidão, mas eu decidi separar 3 deles, que são os que mais se destacam e que foram encontrados também nessa literatura que eu já citei, inclusive nas pesquisas científicas para o estudo do tema. E são eles: a lista ou diário de gratidão, a meditação de gratidão e a carta e visita de gratidão. A lista ou diário de gratidão é a intervenção mais comum, simples, utilizada pelos pesquisadores com pequenas variações. Ela consiste em escrever diariamente 3 ou 5 coisas que são motivos de gratidão e por quê. Nas pesquisas e em tratamentos, essa intervenção ela é passada por um determinado período, mas o hábito ele pode se incorporar nas nossas vidas, uma vez que já foram demonstradas todas as consequências para o bem-estar subjetivo. O Martin Seligman traz a seguinte proposta para que você possa experimentar esta intervenção. Diz ele que nós pensamos demais nas coisas que dão errado e não o suficiente nas coisas que dão certo em nossas vidas.
claro, às vezes faz sentido analisar os acontecimentos ruins para que possamos aprender com eles e evitá-los no futuro. No entanto, as pessoas tendem a passar mais tempo pensando no que é ruim do que nas coisas boas e úteis da vida. Pior ainda, este foco nos acontecimentos negativos nos predispõe à ansiedade e à depressão. E uma maneira de evitar que isso aconteça é começar a pensar e saborear o que ocorreu de bom. Abro aqui um parêntese para trazer também uma informação da neurociência. É de que o nosso cérebro, ele se comporta da mesma maneira diante de situações reais, de vivências e de recordações destas vivências. Portanto, ele faz com que o nosso corpo lance os hormônios e as substâncias exatamente como se aquelas coisas estivessem acontecendo no momento. Boas. Da mesma maneira com as coisas ruins. A adrenalina, o hormônio, o cortisol. Então tudo isso aumenta quando a gente foca demais nas lembranças negativas. Do mesmo modo como todos os hormônios positivos, eles são liberados quando a gente põe o foco nas lembranças positivas das coisas que aconteceram nas nossas vidas. Então, o exercício é simples. Toda noite, ao longo da próxima semana, reserve 10 minutos antes de ir dormir e escreva 3 coisas que deram certo e por que deram certo. Você pode usar um diário, seu computador, para escrever sobre esses acontecimentos, mas é muito importante que haja o registro físico, né, daquilo que aconteceu. No meu caso, por exemplo, eu utilizei um outro método. Eu escrevia e coloquei nesta minha caixinha, que eu chamei de baú da gratidão. Então, todas as noites eu escrevia no papelzinho, colocava a data e colocava aqui. E digo a vocês que algo que ele vai chamar a atenção é o seguinte: nos primeiros dias a gente vai encontrar uma certa dificuldade em enumerar essas coisas pelas quais somos gratos. Porque geralmente vamos querer associar a eventos grandiosos, mas a ideia é que a gente comece a associar a eventos simples, como por exemplo, o florescimento de uma rosa no jardim, e aí escrevendo por quê? Porque reguei, porque cultivei, porque plantei. Ou um almoço maravilhoso que alguém fez para mim. E por quê? Porque alguém se preocupou comigo, ou alguém quis agradar, quis colocar a sua demonstração de afeto. E isto vai fazendo com que a gente se ligue a estas questões do dia a dia que a gente costuma deixar passar. A ideia é justamente essa. A princípio, o registro dos acontecimentos positivos em sua vida pode parecer esquisito, mas, por favor, faça, no mínimo por uma semana. Vai ficar fácil com o tempo. A probabilidade é que daqui a 6 meses você esteja menos deprimido, mais feliz e mais viciado neste exercício. E eu lhe garanto, 3 serão muito poucos à medida em que você vai se aprofundando. É possível que a sua lista chegue a 10, 15, 20. Neste momento em que é interessante a gente se referir ao momento histórico da pandemia, uma das coisas pelas quais mais eu agradeço, sabe qual é? A de estar respirando neste momento sem aparelhos. Quantas pessoas não estão hoje privadas desta simples ação que na verdade sustenta a nossa vida e a gente não dá valor, poluindo o meio ambiente, não só com coisas, mas também com pensamentos, com palavras que a gente sai jogando por aí, sem pensar, sem refletir. Então é um exercício que leva a gente a ter uma percepção muito profunda das coisas que realmente importam na vida. Uma outra variação, né, deste exercício é a meditação da gratidão. Só que ao invés de a gente escrever sobre as bênçãos ou sobre os motivos de gratidão, a gente vai
pensar sobre eles dentro de uma prática meditativa ou contemplativa, a ser incorporada na vida diária e que possa resultar nos efeitos positivos observados na literatura científica. Para toda prática meditativa ou contemplativa, é necessário o silêncio, é necessário o corpo estar numa situação de repouso, é necessário que a respiração possa ser acalmada, as nossas emoções também, para que a gente possa deixar fluir o pensamento focado nestes motivos de gratidão. E por fim, a terceira intervenção possível, fácil de ser aplicada, é a chamada carta com visita de gratidão. Também, agora, nestes tempos, temos que adaptar a questão da visita. A visita pode ser feita por um meio virtual. E neste exercício, a gratidão ela precisa ser invocada em relação a alguém para a qual a pessoa vai escrever uma carta demonstrando o sentimento e que vai em algum momento chegar a ler para o destinatário. A prática de gratidão como atitude que pode interferir na qualidade dos relacionamentos, de modo a também aumentar o bem-estar quando a resposta é positiva. O Martin Seligman propõe do seguinte modo, muito simples também. Feche os olhos, traga à mente o rosto de alguém ainda vivo que anos atrás fez ou disse algo que mudou sua vida para melhor. Alguém a quem você nunca tenha agradecido adequadamente. Alguém que você pode encontrar pessoalmente ou através do meio virtual e expressar essa gratidão através da leitura dessa carta. Já pensou nesse rosto? A gratidão pode tornar a sua vida e a dessa pessoa mais feliz e satisfatória. Quando sentimos gratidão, nos beneficiamos da lembrança agradável de um acontecimento positivo nas nossas vidas. Igualmente, quando expressamos nossa gratidão aos outros, fortalecemos o relacionamento com eles. Neste exercício, a ideia é que a gente experimente como é expressar a gratidão de uma forma atenciosa e intencional. É interessante que essa carta contenha, que ela seja muito concreta e objetiva, né? Que ela seja específica sobre o que esta pessoa fez por você, que interferiu na sua vida, que melhorou a sua vida e que até hoje você tem como sendo um motivo de gratidão. Mencione que se lembra frequentemente, né, desta pessoa. Faça uma carta especial. E uma vez que você tenha feito, arranje uma maneira de fazer com que a pessoa leia, mas seria interessante que essa leitura fosse feita por você mesmo, não é? Falando para essa pessoa. Observe as reações dela, observe as suas reações, sinta a sua respiração, sinta o que se passa no seu coração neste momento. E tenha certeza, daqui a um mês, com somente uma intervenção, você estará se sentindo mais feliz e menos deprimido. Seligman e outros autores, um estudo de 2005, demonstraram que o diário de gratidão foi capaz de aumentar a percepção de felicidade e diminuir sintomas depressivos por 6 meses. E a visita de gratidão causou fortes emoções positivas por um mês. É importante que os exercícios tenham uma periodicidade e que sejam feitos no momento de atenção, como antes de dormir. E nos eventos relacionados à pessoa, sempre colocar a pessoa, identificar a pessoa. Mas existem algumas críticas da ciência? Existem alguns limites à expressão da gratidão ou às intervenções de gratidão? E aí, para responder essa pergunta, antes a gente vai fazer uma reflexão que é o seguinte: a gratidão ela não cabe para todas as situações e culturas. Ela é exclusiva
para eventos que remontem lembranças positivas e num contexto de igualdade. Porque quando existe um contexto de desigualdade, essa gratidão pode ser aquela da suzerania e vassalagem. E quando existe uma intenção de se obter algo, ou de se manter um cargo ou uma posição de poder, essa gratidão cai naquela sprezzatura da Itália, que não é necessariamente, não vai ser necessariamente a expressão da virtude e da transcendência. Uma outra coisa, incentivar o exercício de gratidão em relações abusivas, de subordinação ou injustiça é equivalente à tortura. E ao invés de se desenvolver emoções positivas, pode-se reforçar as negativas e diminuir o bem-estar subjetivo. Portanto, é preciso cautela. A cautela que a ética, né, de todas as pessoas que vão mexer com outras pessoas, com emoções de outras pessoas e de nós mesmos quando vamos mexer com as nossas, precisamos ter. A ética do respeito. Então, eu encontrei dois estudos, né, que efetivamente demonstram correlações entre intervenções de gratidão e emoções negativas. O primeiro deles, de Titova, do ano de 2017, observou que a gratidão para participantes indianos aumentou emoções positivas, mas também as negativas, fazendo com que eles se sentissem bem no primeiro momento, mas no segundo momento culpados em comparação com os participantes anglo-americanos. Suas narrativas de gratidão pareciam experimentar uma sensação de ser um fardo, por causa do dever de retribuição. Então elas eram mais um endividamento do que necessariamente uma expressão de bondade. Algoi, num estudo de 2012, também chamou a atenção para o fato da gratidão ter implicado em aumento de emoções negativas ou não desenvolvimento de emoções positivas para mulheres com câncer de mama metastático com alta ambivalência e sob forte estresse emocional, o que leva a crer que os benefícios relacionais que resultem da gratidão são dependentes do comportamento interpessoal. É preciso estar predisposto a aceitar o benefício da pessoa específica. Nossa evidência chama a atenção para o fato de que, mesmo nesse contexto, o relacionamento e as avaliações da situação são um elemento crítico da experiência de gratidão. É importante ressaltar que a pessoa deve estar confortável em aceitar as implicações relacionais. Se a resposta percebida for baixa, a provisão de benefícios pode realmente sair pela culatra e levar a emoções negativas. Este ponto é enfatizado pela contribuição única do enquadramento apetitivo da transcendência do ego em oposição a avaliações adversas de estar vinculado a uma obrigação indesejada. Nem toda provisão de benefícios leva à gratidão. No entanto, quando a gratidão é experimentada, pode ter implicações importantes para resultados adaptativos, mesmo no contexto do estresse crônico profundo. Então, assim, é preciso situar o contexto desse estudo. Foi um estudo feito com mulheres com câncer de mama metastático, num ambiente hospitalar, onde o que elas recebiam diariamente eram os remédios, os cuidados dos enfermeiros e as visitas dos médicos, que são visitas obrigacionais, que são cuidados obrigacionais e não necessariamente estavam relacionados a expressões de gratidão. Principalmente se tratando de uma situação de estresse profundo, onde elas estavam lidando com o grande dilema da finitude da vida. Mas, no geral, tirando essas ressalvas, a resposta à pergunta do tema inicial, do tema de todo o nosso estudo, é que sim, a gratidão pode ajudar a melhorar a nossa vida, conforme as pesquisas têm revelado. Mas a psicologia positiva ela é uma ciência recém-nascida. Tem apenas 20 anos de iniciada e, embora já haja bastante pesquisas, elas são apenas um início, né?
de um vasto campo para o desenvolvimento de outras com mais abrangência de participantes, especialmente contemplando diferenças culturais, de gênero e sociais, para que possa haver dados seguros. Uma outra conclusão é que, embora as intervenções contribuam para o aumento das emoções positivas, não são indicadas para todas as situações, devendo haver cautela diante de contextos estressantes, compreensões culturais e em relação à questão da culpa pela dívida gerada com o reconhecimento de que alguém ajudou, e ainda a absoluta impropriedade da indicação para relações abusivas, desiguais e de subordinação, como no ambiente de trabalho. As práticas de gratidão são simples, acessíveis e podem ser um excelente aliado quando bem utilizadas para fazer desta uma vida melhor. Este foi o meu estudo, o meu trabalho de conclusão de curso, e eu espero que tenha conseguido levar até vocês a proposta, né, de se avaliar o construto gratidão, ou a intervenção gratidão, dentro de um conceito científico, né, onde as pesquisas mostraram que sim, ela é positiva para as nossas vidas, ela pode ser uma grande aliada para ajudar a fazer da sua, da minha e da vida de todos nós uma vida melhor. Eu agradeço a vocês terem chegado até aqui, agradeço do fundo do meu coração e espero que tenha conseguido passar o tema. Um grande abraço, cuidem-se, protejam-se, mas expressem o seu afeto na medida do possível. Faça com que esse afeto circule e consiga chegar até o outro. Porque é assim que a gente vai conseguir mudar um pouquinho esse mundo para transformar naquele mundo que a gente deseja viver. Um mundo agradável, um mundo sociável, um mundo melhor. Um abraço.